E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Lito Rodrigues. Sim, está aqui meu convidado. Hello. Gente, conheço o Lito há muito tempo. Ele é amigo do meu pai. Então eu conheço ele há muito tempo. O Lito é empresário e fundador da Drywash. A gente já vai explicar aí ao longo da nossa conversa melhor o que é a Drywash. Mas pra gente explicar sobre a Drywash, a gente vai voltar um pouquinho para pro antes da Dry, né? Como é que foi, né? Porque assim, essa escolha de empreender no Brasil é uma escolha difícil, né? Não é uma coisa tão simples. Ou foi tranquilo pra você escolher empreender, assim? Olha, Cat, antes de responder, eu quero fazer um minutinho de uma licença poética. Fica à Tô vontade. super feliz, assim, orgulhoso de você e Obrigada. mega honrado de estar aqui, Obrigada. de verdade, assim, emocionado. E como você falou, tenho um carinho muito grande para tua família, teu pai é um amigo de sempre e te vi, né? Não vou dizer desde pequenininho que eu posso entregar a minha idade, e aí não é legal, mas enfim, super obrigado pelo convite, uma Imagina. honra enorme. E a história de empreender, Cat, é algo acho que natural, né? Assim, tem uma tem pessoas que dizem que existe o empreender por oportunidade, né? E o outro é empreender por necessidade, né? Uhum. Eu, no meu caso, eu acho que foi os dois, né? Necessidade, porque logicamente eu precisava, como todo mundo, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Para sobrevivência. E no primeiro momento, quando eu comecei a empreender, foi pensando de fato em fazer dinheiro. Então, isso dos meus 18 anos, assim, até os 25, 26, era mais nesse sentido. Eu ficava procurando uma oportunidade Uhum. eu trabalhei como seletista, né? Enfim, trabalhei numa uma empresa familiar também. Fiz meus bicos, né? Comecei a fazer bico desde novo e tal. Então, por que eu comecei a fazer bico com 16 anos de idade? Porque eu queria ganhar minha grana. Enfim, simples assim. E aí, o empreender, na primeira fase da minha vida, ali com os 18 anos, a ideia de empreender era de fazer algo que eu pudesse ganhar um pouco mais, Uhum. né? Então, algumas pessoas optam por se especializar, estudar mais, tal. No meu caso, eu queria ir para a prática, para a ação, né? Uhum. Fazer acontecer. E aí, isso foi aí até os meus 25, 26 anos, quando eu combinei o lance de trabalhar numa empresa como funcionário e empreender como, entre aspas, investidor, né? Sim. Porque eu coloquei um pouco mais de dinheiro, o pouco que eu tinha, e o trabalho nas horas que sobrava, que era noite e final de semana. E mas aí quando começou a história de Drywash é tudo diferente, Sim. né? Porque aí veio o propósito junto. Porque não, você não começou com a Drywash, né, como empreendedor. Você Não. começou com um lava rápido tradicional, digamos assim, né? Então, quando eu entrei no segmento de lavar carro, eu comecei já de uma forma um pouco diferente, mas assim, a Drywash não foi o meu primeiro negócio, Sim. tá? Então eu tinha montado dois, três negócios, acertei, errei, tá? Ganhei, perdi, né? E Uhum. aprendi, tá? Quando eu decidi por montar um lava rápido, aí sim, naquele momento foi uma opção de empreender contra trabalhar numa empresa como funcionário. Sim. Ali foi opção, tá? Então eu digo, teve a necessidade, de fato, né, óbvia de todo mundo de ganhar dinheiro, mas também teve a minha necessidade de fazer algo que eu acreditava que era entrar num segmento que era pouco reconhecido, um segmento que era totalmente sem profissionalização alguma, que era de lavar carro, e fazer algo de forma diferente, fazer a mesma coisa de maneira diferente. Então, ali já tinha um propósito. E aí começa a discorrer toda a história. É aí Sim. que surgiu o primeiro Lava Rápido, pensando em
registrar os funcionários. Poxa, parece óbvio. Mas Que na não época, era algo que acontecia, né? nada, não. Nem sei se alguém registrava funcionário. Segundo, ter o foco no cliente, né? Montar o Lava Rápido pensando no cliente. Né? Então a gente começou a olhar para aquilo com foco no cliente. Segundo, um outro ponto, né, era conveniência, levar para o cliente algo que não era apenas a pessoa sair com o carro lavado, mas que você pudesse fazer aquilo aonde ela estivesse. Aí que começa a história de pensar em lavar carro a seco. Né? Porque eu precisava ir até onde os carros estavam. E aí a água e o esgoto eram o impeditivo. Isso era realmente o que eu ia te perguntar agora, assim, porque não se falava disso na época, né? Não se ouvia falar disso, né? A Drywash foi a pioneira nisso, né? Mundial, Kátia. E, gente, da onde veio essa ideia, assim, vou lavar o carro a seco? Então, o que aconteceu é o seguinte, eu tinha montado uma franquia de lava rápido, então quando eu entrei no segmento como franqueário de uma marca. E essa marca, ela se propunha a fazer algo diferente nesse sentido de profissionalizar, de governança, tal, não sei o quê. E uma das etapas do processo era você lavar o carro a cada 15 dias com água normal e a cada 15 dias o cliente voltava para fazer a manutenção. E essa manutenção era com um produto que você não, entre aspas, usava tanta água. Ou seja, você enxaguava o carro, aplicava o produto e secava. E naquilo eu comecei a pensar, falei assim, mas por que dar água no processo? Eu comecei a me questionar o porquê que água precisava dar água para lavar um carro. E nisso, eu comecei a me questionar no primeiro momento e depois questionar terceiras pessoas. E a primeira coisa que eu fiz, meio óbvio, era procurar alguém que fosse químico. Arrumei um cara que era químico e questionei o cara. Porque isso é uma curiosidade, né? Você não é químico, né? Você é publicitário, né? Zero. Publicitário, inclusive... Somos. Somos, é verdade. Inclusive, química, assim, era matéria que, de fato, era a minha pior, disparado e tal, né? Bem disparado. E aí, eu procurei um químico que pudesse começar a me dar uma luz. Cara, para onde que eu tenho que ir? Né? Porque eu queria achar uma forma de lavar carro a seco. E, naquele momento, em 92, tinha acontecido a Eco 92 no Brasil. 94, quando eu montei esse Lava Rápido, assim... Começava uma pincelada da história de ecologia, nada a ver com o ESG de hoje, muito menos com o que foi durante um período antes do ESG, o desenvolvimento sustentável. Então, as pessoas podem achar, você pensou em lavar carro a seco lá, tentando pegar uma onda de meio ambiente. Não, não foi nada disso. A ideia de lavar carro a seco era para poder ir lavar o carro aonde o carro estava estacionado. Então, lavar seu carro na sua garagem do prédio enquanto você está dormindo, lavar o carro na garagem do edifício que você trabalha, e aí depois acabou acontecendo o shopping center. A gente foi para um shopping por acaso, né? Uma história que depois posso contar também, se fizer sentido. Mas a gente entrou em um shopping center e foi por acaso, não foi planejado. Planejado, sim. Então, o empreender, no meu caso, ele foi muito mais de ação do que de planejamento. Tá? Importante... Quando a gente olha pelo retrovisor, Kat, existia um planejamento. Né? Existia, mas na minha cabeça, não era nada assim formalizado, onde eu fui contratar consultoria para me ajudar a montar um business plan. Não, eu tinha na minha cabeça uma ideia. E principalmente, o que mais importa, eu acho, e o que mais importou, e aqui até hoje eu acho que mais importa, dos outros negócios que eu acabei me enfiando e tal, é você ter um sonho grande. Né? Por quê? Porque os obstáculos, como você falou, no Brasil, são enormes. Né? Se empreender por natureza já existe obstáculo como qualquer uma outra coisa que a gente faz na vida. No Brasil, os obstáculos são gigantescos. Então, se você tem um sonho grande, esses obstáculos eles ficam menores. Eles existem, mas você transpõe ele de uma maneira um pouco menos dolorosa. Vai. Sim, porque você foca no sonho também, né? Exatamente. Você foca no futuro. No futuro, exatamente. E aí tá, né? Surgiu essa sua ideia de que você precisava ir lavar carro onde as pessoas estavam, porque isso faria talvez com que as pessoas lavassem mais os carros, né? Exatamente. Porque o que acontecia? Eu montei uma loja bacana, gastei uma puta grana que eu não tinha, né? Eu tive que sair catando tudo que era canto.
para montar uma loja bacana. Na época tinha barman, né? Tinha uma sala de espera maravilhosa. Era um negócio muito legal, mas ele tinha movimento de sexta, muito de sábado, quase nada de segunda, terça e quarta. Uhum. Eu ficava lá esperando o carro entrar, era uma coisa muito difícil. E eu ficava ao mesmo tempo pensando que tinha milhares de carros estacionados naquele tempo que eu estava ali esperando ele chegar na minha loja, né? Então, foi aí o primeiro insight, né? De ir aonde os carros estavam. Não, eu imagino, porque E a água era eu um impeditivo. mesma só lavo meu carro na dry wash. Eu não estou falando isso porque ele tá aqui, tá, gente? Mas eu só lavo meu carro na dry wash porque eu deixo meu carro no estacionamento do shopping, que depois a gente chega nessa parte, como vocês foram parar no shopping. Mas chego no shopping, paro na dry wash, não me preocupa onde tem vaga. Lavo meu carro, faço minhas compras, volto, meu carro tá lindo, cheiroso. É um valet com valet lavando meu carro. É isso aí. Então, assim, essa é uma história longa, fazer de uma história longa bem curta, esses são as motivações, né? Foram as motivações que foram acontecendo naquele passado. Sim. E aí você me disse que enquanto você tinha esse lavar rápido tradicional, digamos assim, você já tinha esse processo que utilizava pouca água, né? Que utilizava um produto e pouca água. Mas não, na primeira lavagem era normal. Mas né? a manutenção Essa era manutenção assim. que foi criada naquele conceito, hora para a pessoa voltar, era quase que um plano de fidelização, né? Volta em 15 dias e ganhe uma lavagem grátis. Né? Era mais nesse sentido. E aí, você me disse que então aí você foi procurar um químico para pensar como criar essa fórmula de tirar a água do processo. E como é que foi esse processo da criação da fórmula? Porque é uma história super legal. Aí eu não tenho que deixar a parte para um próximo podcast. Mas assim, um resumão bem grotesco assim foi... Primeiro, assim, acreditar que isso pudesse acontecer. Então, quando eu procurei as pessoas que podiam me ajudar, muitas deram atenção, algumas por respeito, tipo, que legal, bacana, eu vou ver e não viro porra nenhuma. Então, essas foram as piores, né? Alguns que chegaram e falaram, cara, isso é impossível, você tá louco, esquece. Esses foram legais, né? Porque pelo menos eles foram deram sinceros. Feedback, né? Aqui, ó. E porque, além do feedback, Cat, foi mais legal que eles provocaram. Ah, é? Tá bom. Então, mas eu quero. Eu quero. Entendeu? Então, acho que isso foi muito legal. E em especial, eu acabei parando uma vez, essa história eu já contei algumas vezes, num laboratório de química da USP, que é a universidade, né, pública referência aí na América Latina, uma das boas faculdades. E me conectaram com um senhor, na época ele já tinha uma idade bem avançada, e ele chegou e falou para mim, olha, é impossível, esquece isso, é mais fácil você montar uma padaria na Lua do que lavar um carro sem água. Olha aí, senhor. E aquilo foi talvez a maior motivação, porque eu fiquei bastante frustrado, triste, chorei e gritei no carro sozinho, xinguei, coitado, né, da família do cara, não tinha nada a ver com essa história, xinguei muito e aí aquilo acabou me motivando a fazer o quê? Ação. Eu testei muito, eu errei demais. Eu errei, acertava, errava. O Zé Roberto, que é esse primeiro químico que me ouviu e que me levou para a feira, me apresentou fornecedores de matéria-prima, que me deram atenção para poder tentar desenvolver fórmula, ele foi uma pessoa que me introduziu ali no meio que eu batia na porta, assim, na porta mesmo. E quando eu falo bater na porta, Cat, assim, indústrias grandes que eu chegava, não lembro, uma vez em Guarulhos, era uma indústria gigantesca. A portaria, cara, eu cheguei lá pro cara e falei, eu quero falar com alguém do laboratório, cara, mas que alguém, não sei, entendeu? Então, algumas pessoas abriram as portas, literalmente, para mim, né? E me ajudaram. Agora, o que aconteceu? Com muito teste, em algum momento, a fórmula apareceu. E aí, é difícil de explicar isso, porque ela apareceu de um erro. Sim. Eu errei na fórmula
E eu tinha muita dificuldade de comprar matéria-prima, porque ninguém queria me vender matéria-prima em fração, minúscula, era quase que... Então o cara falava, de novo você aqui? Eu falei, me arruma uma amostra dessa matéria-prima. Eu quero só um copinho. O cara, legal, ó, não tem amostra, mas aqui, o cara ia lá e me dava, né? Pô, deixa eu comprar um pouquinho, o cara, pô, mas eu não... tá bom, então eu vou te vender. Pô, na quinta, sexta vez, o cara, pô, mas de você de novo aqui, moleque? Porra, não é possível, cara. Então, assim, essa foi a parte mais difícil. E aí, tanto que, passados, anos, talvez mais de 10 anos, eu contratei, tá até hoje comigo lá, o Ítalo, na época, né, um rapaz ainda ia se formar naquele ano, consegui convencer ele a vir trabalhar com a gente numa fábrica pequena, porque o cara era um expoente da Unicamp, que é a grande faculdade de química no Brasil. Então, o Ítalo era um dos grandes alunos da Unicamp. Então, todo mundo, as grandes companhias, queriam contratar o Ítalo. E eu consegui, não sei por que razão, convencer o Ítalo a vir trabalhar com a gente, que era uma fabriquinha de fundo de quintal, né? Eu comecei a fabricar o produto na minha casa, na cozinha de casa, com a batedeira emprestada da minha sogra, e depois... eu montei uma pequena fabriqueta no fundo de quintal. E aí, o Ítalo, quando eu fui conversar com ele, eu falei, Ítalo, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse de trabalho era identificar todas as matérias-primas que compõem esse produto e saber o porquê de cada uma delas, né, e o que a gente pode fazer de melhoria. A fórmula praticamente é a mesma. Teve uma pequena evolução, mas a fórmula é praticamente a mesma. Então, a resposta que eu dou para isso, ela é frustrante, mas é a resposta que eu tenho. O produto me encontrou, não fui eu que encontrei o produto. Entendeu? Sim. Eu fui um meio de algo que aconteceu, e até eu digo, não é lavando todos os carros do planeta sem água todos os dias que a gente vai salvar a água ou a gente vai mudar a cabeça das pessoas em relação ao meio ambiente. Mas é um exemplo importante para vários outros exemplos que a gente pode ter como cidadão que tem que se integrar ao meio ambiente. Então nós somos parte de uma estrutura gigantesca dos animais, dos vegetais, da atmosfera, do universo como um todo, e a gente tem que cuidar um dos outros. Então a água é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Então, agora, eu sou o quê? Eu sou um meio. Né? O que eu consegui fazer foi ter perseverança ali de não ter medo de errar. Sim, com certeza. E aí, beleza, fomos lá, criamos a fórmula no fundo de casa e tal. E como é que foi aí o processo de você convencer as pessoas de que isso funcionava? De que, gente, não precisa tacar água e sabão no carro. Esse produto aqui vai limpar o seu carro. Essa foi a parte mais fácil, Katia. Jura? Uma excelente pergunta, obrigado por perguntar mesmo. Por que foi a parte mais fácil? Porque é visual, entendeu? Então, o que acontecia? A gente ia lá e falava, começava a limpar o carro da pessoa, começava pelo paralama, você olha o resultado, você fala, nossa, e tem um ponto importante disso, que na época, jovem é mal barato, né? Por isso que a gente não pode perder, né? Eu digo assim, pô, você tá velho, não, eu sou jovem há mais tempo, então eu espero ser jovem há mais tempo por toda a minha vida, né? Tá certo. Então, o que acontece? Eu chegava pros caras assim e falava, pô, moleque, você não tá contente de lavar um carro sem água? Você ainda quer que o carro fique com super brilho e que ainda o produto mantenha uma película de proteção na pintura para demorar mais tempo para sujar? É isso que eu quero. Pô, não é possível, cara. Você não quer só lavar o carro. Não, eu quero lavar o carro sem água. Eu quero que o carro fique com super brilho e que fique mais tempo a pintura protegida. Então, a pessoa via, olhava o resultado e falava, nossa, que incrível. Então, era meio fácil de convencer as pessoas. Então, a cada 10 pessoas que a gente dizia que ia lavar um carro sem água, 10 não acreditavam. A cada 10 pessoas que a gente começava a lavar o carro ou lavava o carro, 9 ficavam apaixonadas pelo resultado. Então, isso acabou também incentivando, né? Então, fez com que a gente conseguisse passar por todos os desafios. Eu me lembro, deu muito pequeno, assim, de uma vez vocês mostrando em algum lugar, não me lembro aonde, mas vocês lavando um carro que tinha acabado de voltar de um rally. E, gente, o carro ficou completamente limpo, assim. E eu lembro de eu ficar chocada, assim. E até, contando aí brevemente uma história, como eu disse que eu conheço o Lito há muitos anos, eu tive um trabalho na escola naquele ano em que eu vi essa coisa do carro sendo lavado depois de voltar de um rally, então, lotado de lama e tal, que era pessoas que você acham que podem mudar o mundo. E eu fui e falei pro meu pai, eu quero fazer um trabalho do Lito, eu vou contar sobre ele no colégio.
Ele falou, tá bom, vai lá perguntar pra ele se você pode. Eu fui, fiz o trabalho sobre ele e tal. Legal. Então, eu já contei essa história dele no colégio, gente. Tem tempos Você vê que isso. bom, né? E hoje eu tô aqui, né? E você que me convidou direto, não precisa nem passar Não, pelo Dr. Márcio. já Legal. pulamos essa parte. Tá, e aí, beleza. Você foi, convenceu as pessoas que funcionava, todo mundo começou a olhar aquilo. Então, a Drywatch foi crescendo. Foi crescendo. Então a gente tinha um desafio no primeiro momento que era conseguir canal, né? Porque a gente tinha um produto e não tinha aonde vender o produto. Então, o caminho que a gente optou à época e que até hoje é a nossa motriz de crescimento é a franquia, tá? E então a gente está vivendo um momento muito bacana hoje na empresa, muito legal, porque você vê como as coisas são, né? A gente vê negócios assim não prosperarem porque as pessoas falam, nossa, eu estou há 3 anos nisso e ainda o meu negócio não ficou gigante, ainda o meu negócio não virou unicórnio, e as pessoas desistem, né? Eu acho incrível isso. Você vê, em 96, 97, quando eu comecei com o desafio de aonde eu vou vender o produto que eu fabrico, porque a fábrica era pequenininha, mas eu não conseguia fabricar. Eu já tinha uma fábrica, então eu já tinha custos fixos que eu não tinha quando era cozinha de casa. Então eu precisava arrumar canal de distribuição para escoar aquela pequena produção que eu fazia. O meu Lava Rápido e uns poucos clientes não davam conta de comprar aquela mínima produção que eu precisava fazer, né, que hoje é chamado de MVP. Né? Então eu comecei a pensar em quais poderiam ser os canais de distribuição e entendi que franquia era uma opção e fui para franquia. Só que, olha que legal, Cat, desde o começo, desde 98, 97, quando começou a franquia, 98 foi o nosso primeiro contrato de franquia assinado, o ano de 1998, eu tinha que a Drywatch tinha que ser para todos. Tanto que a gente tem um projeto que chama Drywatch para Todos, que eu queria que a Drywatch fosse acessível a todo potencial cliente, né? Então, a nossa referência é se eu conseguir lavar carro para uma locadora de automóvel, né? Ou seja, conseguir lavar carro pelo preço que ela pode pagar, eu atinjo todo o mercado, desde o varejo até o cliente institucional, como uma locadora, por exemplo, e que todo mundo pudesse um dia ser franqueado. Era só ter vontade, tá? E esse dia chegou, né? Chegou quando a gente começou, de fato, em 2019, implantar aquilo que a gente chama de, não gosto desse nome, mas é o que o mercado deu, micro franquia, né? Tá. Que é aquela franquia que a pessoa pode começar com um investimento muito, muito baixo, de fato. Tá? A Associação Brasileira de Franchising fala que micro franquia até, se eu não me engano, vou errar aqui por algum, mas sei lá, 190 mil reais, 150 mil reais, 190 mil é uma micro franquia. Mas no caso da Drywatch, a gente tem franqueados que começam com 3 mil reais, tá? E às vezes até sem dinheiro nenhum, né? Ele começa meio que se autofinanciando, né? Então, esse foi o nosso objetivo e a gente conseguiu colocar ele em prática de fato em 2019, mas para chegar lá a gente teve que investir, aprendi com o teu pai como que se fazia uma terceirização de processos não core, né, que é o financeiro, a contabilidade. Então, o teu pai foi o grande mentor para a gente poder criar o nosso centro de serviço. Aí depois ter uma empresa de tecnologia para que eu pudesse suprir a necessidade tecnológica de uma rede que não tem capital para investir em tecnologia. Culminar agora com a gente ter entre aspas, banco próprio, né? Não é um banco, mas assim, a questão de você ter um banco operacional para poder fazer a liquidação do nosso franqueado e ele não ter custo e não ter aquela burocracia de abrir uma conta bancária, nem que seja um banco digital, entendeu? Então, virou um ecossistema de serviços, de tecnologia, para que a gente pudesse levar para o mercado uma franquia acessível a todo mundo. Sim. Inclusive mulheres também, que tem muita mulher franqueada, porque parecia que negócio de lavar carro de homem, não. O mercado mais masculino, né? A Nós galera temos tinha essa mulheres ideia. indo super bem como franqueada, entendeu? Então eu acho que isso é muito legal. Muito legal. E agora, antes da gente continuar esse papo do crescimento da Drywatch, que teve um boom, né? Teve um boom gigante aí e tal. Há controvérsias.
É hora do nosso patrocinador, porque ouviu o barulhinho? Chegou a hora do nosso patrocinador. Gente, chegou a hora do Holy Crap. O Holy Crap é a maior franquia de crepes franceses em São Paulo. Eles têm 2 unidades. Uma fica em Pinheiros, a outra fica em Santo Amaro. E lá eles servem rodízio de crepe francês. Então você pode ir lá e por R$ 69,90 você vai comer quantos crepes você quiser. Salgados, doces e tal. R$ 69,90 se você não for meu seguidor. Porque se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto. Eba! Mas se você não quiser ir lá comer, a gente quiser pedir em casa, também rola. E eles mandaram crepes pra gente. Então, produção, você pode, por favor, trazer o crepe? Chegaram os crepes. Peraí, que eu não consigo segurar tudo. Vamos botar guardanapinhos. Deixa eu ver. Esse é o seu. Muito obrigado. De nada. Delícia. Bom, Holy Crepe. Holy Parabéns. Crap. Gente, eu vou dar só uma mordida. E confesso que eu vou deixar pra comer depois, tá? Mas é muito prática essa embalagenzinha Muito que eles legal. mandam, né? Muito bacana mesmo. Super interessante. Muito legal. Arrasou, Holy Crap. Deu fome. Deu fominha. Muito bom. Muito bom. E voltando. Onde estávamos mesmo? Estávamos. Dry Wash começou a funcionar. Você já tinha convencido as pessoas que o produto funcionava, porque é visual, tá ali, tá lavado, tá limpo. Show. Começou a popularizar com a história das franquias, depois com as micro franquias, né? Perfeito. E daí eu conheço uma história sua, em que foi... Vamos lá, se a história tá correta. Mas que apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, não foi isso? Ah, que deu um boom, né? Essa verdade. história é muito interessante também, eu vou deixar ele contar. Essa história é interessante, é um aprendizado de vida. Porque o que aconteceu, Cat? A gente começou com a franquia em 98. E de 98 a 2000, a gente teve um crescimento muito rápido, tá? E muito grande. Então ele foi rápido e exponencial. E aí, a gente se desorganizou, né? Como estrutura, né? Normal, no crescimento, tem aquela dor do crescimento. Mas assim, o que é importante disso tudo, que a gente estava perdendo o foco no nosso propósito. Uhum. Então, a gente estava ganhando dinheiro, estava gerando resultado financeiro, mas a organização, além de estar se desestruturando, a gente estava fugindo do nosso propósito. E o que aconteceu? Eu já estava começando a ter um efeito que agora, hoje virou uma palavra bonita, né? Burnout e tal, mas enfim, na época era estresse. E aí, por quê? Porque o meu foco era trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana e crescer. E aí, eu tive essa crise, comprometeu a minha vida pessoal, né? Inclusive, me separei, né? Então, aquele processo eu tinha 2 filhos, pequenos à época. Então, aquilo tudo mexeu com o meu emocional. Quando você acha que tá tudo lindo, maravilhoso, né? Tua casinha, teus filhos, teu negócio prosperando. Era notícia na imprensa toda semana, saía no Jornal Nacional, no Jornal não sei o quê, no Fantástico. Era um negócio maluco de exposição. E eu ficando, assim, cada vez mais incomodado, né? Falando, mas por que as coisas estão indo tão bem e eu tô me sentindo tão mal? Tão mal. Até que quebrei no sentido emocional, né? Por isso que eu digo, eu sou um dos que quebrei com dinheiro no bolso, né? E aí eu fui viajar com 3 amigos, né? Eles me deram o ombro, o braço e me levaram para viajar. Fiquei 30 dias fora. E aí, quando eu volto, eu chego no aeroporto um domingo de manhã,
eu tinha gravado, era tanta entrevista, que eu nem tinha gravado, sei lá, Nem lembrava. meses antes por pequenas empresas, e saiu naquele domingo. E foi uma avalanche absurda de telefone, de e-mail, foi um troço inacreditável. Assim, foi um negócio muito, muito, muito fora da curva. Né? Na época tinha um programa passando lá, que chama, eu nunca vou esquecer, chama No Limite, era um sucesso na Globo. Era um programa assim, como é o Big Brother hoje, assim, um negócio. E aí, quando saiu essa matéria, a gente ficou durante 3 semanas como as pessoas ligavam para a Globo, chamava Central Globo de atendimento, alguma coisa assim. Era o número 1 em chamado, querendo saber que empresa que era aquele negócio, tal. E aquilo foi uma loucura, assim. Então, ali eu tomei uma decisão bastante corajosa, né, radical, de parar tudo. A gente soltava e-mails automáticos dizendo que a gente estava fechado para atender novos candidatos à franquia. Tivemos que comprar telefone na época, porque os telefones você não conseguia nem... Você ia pegar uma linha para ligar para fora... Já atendia uma pessoa. Foi assim, isso não é... Isso aconteceu de fato mesmo, assim. Né? E não foi só algumas horas, foram algumas semanas. Né? Então, teve esse episódio. E aí, qual é a lição de tudo isso, né? Que acho que é o que importa, né, para o teu ouvinte, né? Para quem está nos assistindo. É que a vida não se resume a apenas você trabalhar e crescer. Né? De fato, tem que existir uma integração muito importante entre o teu propósito, entre a tua vida pessoal, entre o que você pode exercer para outras pessoas. Né? Então, mas você já estava proporcionando franquias, já estava proporcionando... Ok, mas isso é muito pouco. Mas como assim? Pouco. O ser humano, a gente está vivendo essa vida, né? A bênção né, de ter sido colocado nesse lugar aqui maravilhoso que é o universo, o planeta Terra, para a gente também se doar a outras pessoas, né? Então, por isso que quando eu sou convidado para vir aqui falar contigo, eu acho isso aqui muito legal, né? Porque, de uma maneira ou de outra, eu espero que com a tua audiência eu possa tocar o coração de uma pessoa que está precisando ali, talvez, uma pequena dica ou até um incentivo, não, vai lá que vai dar certo, né? Vai que dá, né? Sim. Então, essa passagem foi nesse sentido. Não, e é muito legal você falar, né, que... Não legal de você ter vivido isso, mas legal de você falar que houve um impacto na sua vida pessoal, né? Porque às vezes a gente olha do lado de fora as pessoas que já cresceram, que são os grandes, tal, que a gente admira aqui. Eu quero chegar lá onde ele chegou. E você acha que a pessoa passou ilesa por tudo. E não, né? Você teve um impacto importante na sua vida pessoal. Teve, tem e vai ter sempre. Sim. Entendeu? Então, continua tendo. Qual a diferença? A diferença é que aprendi com teu pai uma frase que eu acho o máximo, né? Que o diabo não é esperto porque é inteligente, é porque ele é velho, né? Entendeu? Então, quer dizer, a parte boa da experiência é que você hoje está mais bem preparado para os desafios que são maiores ainda do que foram lá no ano 2000, né? Então, só que hoje eu já me preparo, já percebo, opa, peraí, né? Preciso me preparar porque vem aí uma curva de crescimento importante, então eu preciso preparar, e mais importante do que tudo isso, preparar as pessoas que estão com a gente, que têm menos experiência, que são mais novas, ou de experiência ou de idade. E, gente, vamos fazer assim, porque esse caminho aqui é perigoso. Então, acho que esse é o legal da história de empreender. E aí tem aquela outra passagem que é interessante, que amanhã, por alguma razão ou por outra, sai uma notícia. Aí a pessoa vai dizer, pô, esse cara deu maior sorte, né? Você viu do nada, né? Então a pessoa nem imagina... Por tudo que você passou para chegar lá, né? Exatamente. Tanto uma vez eu fui conversar com uma pessoa que tinha vendido a empresa por centenas de milhões de euros. E eu tive a oportunidade de almoçar com esse cara um dia e perguntei para ele. Falei, cara, tem uma história que conta aí que você foi o cara mais rápido a montar uma... Na época não existia essa história do unicórnio, mas era um unicórnio, né? E aí o cara falou, cara... Eu tô há 20 anos nisso, e começou a me contar as vezes que ele tinha quebrado e as vezes que ele acordava de madrugada e falava sozinho, enfim. Então, assim,
a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, porque as coisas não são como elas parecem ser. Sim, com Mas certeza. eu acho o máximo, eu acho muito legal empreender. Acho que o resultado do todo é muito prazeroso. É Sim. muito legal. Bom, temos perguntas de seguidores. Opa. Sempre quando eu vou convidar alguém, eu abro um dia antes uma caixinha. Eu não conto quem é, então as pessoas não sabem quem é você. Elas só sabem que é um empresário, empreendedor, que fez algo inédito para a época dele e tal. E elas mandam perguntinhas. E vamos ver aqui. Bora. A primeira pergunta que ela mandou foi: como foi a sensação de criar algo novo e se foi difícil patentear caso você tenha feito isso? Ótima pergunta. Eu patenteei. A história de criar, que eu já contei aqui, né? Sim, sim. E aí eu patenteei. E não foi uma boa experiência, não. Né? Sério? Porque a patente funciona, mas o direito não funciona tão bem como a patente. Então, a gente foi muito copiado. Agora, por um lado, né, foi legal, porque essas cópias, elas ajudaram a conceituar o sistema, né? E ao mesmo tempo, quem trabalhou direito tá até hoje aí, legal, são bons concorrentes, então ajudam, né, a gente a se desenvolver. E quem trabalhou mal, que infelizmente ainda é a maioria no nosso segmento, mas enfim, também ajudou a separar o joio do trigo. Falou, para, esses caras aqui fazem direitinho, né? Então, por isso que nós estamos há quase 30 anos no mercado e muitos apareceram, ficaram, alguns deles, pouquíssimos anos, alguns nem um ano. Então, eles acabaram, o mercado, né? Quando eu digo mercado, assim, as empresas que podem nos oferecer os espaços, né? Redes de estacionamentos, redes de shopping center, os condomínios, começam hoje a entender o que é uma empresa que funciona direito, que faz as coisas certas do jeito certo, e quais são as empresas que procuram atalho. O atalho não dá certo. A conta chega. Esse caminho mais curto, né? Não, esse caminho mais curto não funciona. Não funciona. Eu sempre ouvi isso muito do meu pai. Falando, a vida vai cobrar se você tentar pelo lado mais curto. Certeza. E pulei a pergunta do outro seguidor aqui, eu já volto. Mas é porque eu quero saber como é que vocês foram parar no shopping. Porque vocês são muito conhecidas por estarem nos estacionamentos de shopping hoje em dia, né? Então, olha que interessante. Não passava na minha cabeça, né? Assim, era muito, muito distante eu pensar em um estacionamento de shopping, que era muito grande. Eu pensava num condomínio residencial no primeiro momento, que eram menores, e um comercialzinho, assim, né? Não aqueles mega. E aí eu fui fazer um evento para uma montadora de automóvel no Rio de Janeiro. E eu estava hospedado num apartamento de um amigo, né? Que é de São Paulo e tem um apartamento no Rio. E teve um overbooking lá e tal, e eu convidei, falei, pessoal, eu tô num apartamento lá, enfim, não é meu, mas eu tô vendo que vocês estão aí com pepino, vamos dormir na rua, né? Imagina, se Vem quiser cá, né? lá, tal, ó. Pô, que legal, obrigado, tal. E acabou que duas moças lá foram dormir no apartamento. E ficamos batendo papo lá, tal, não sei o quê. E, por coincidência, ela era super amiga de uma diretora de um shopping. Olha que coisa louca, Nossa. né? Você vê como é a sincronicidade, né? E como uma ação, ela gera sempre uma reação. Nesse caso, foi uma ação, eu fiz de coração, né? Imagina, pô, um cara convidar, quer ir dormir lá, pode parecer sacanagem, pode parecer que o cara tá com segundas intenções. Não, eu tava ali pra, olha, tem uma opção ali, o apartamento não é nem meu, mas, né? E aí, ela abriu o espaço e eu acabei indo conversar no shopping. O shopping achou interessante a ideia, porque quando eu cheguei lá, eu falei assim para eles, olha, a diretora do shopping me recebeu e falou assim, escuta, mas como é que você pensa em montar um lava rápido no estacionamento do shopping, sendo que a gente não tem espaço aqui nem para os nossos carros, né? Você pode ver que de fim de semana fica fechada a cancela esperando sair um carro para entrar um outro. Falei, então, é por isso mesmo. Porque eu monto uma lavagem a seco, quando você põe 10 carros, eu ponho 20. Ela, como? Como é que você vai fazer isso, né? Mas o que tem a ver a lavagem a seco com 10 carros e 20? Não, porque eu não ocupo espaço para montar equipamento, e aí eu acabo utilizando ruas e vagas travadas e tal. Poxa, achei a ideia interessante. E aí começou. E aí ela pegou e falou assim, pô, legal. Me interessa, assim, essa história de você conseguir otimizar o espaço, fazer
caber mais carro no mesmo espaço, me interessa. E a lavagem vai de troco. Vai Tá indo. ótimo, maravilha. Então, você imagina, o shopping Guatemi de São Paulo, na época era uma loucura pra você conseguir parar um Foi carro. seu primeiro Foi o shopping. primeiro shopping que abriu esse espaço, entendeu? Então, foi assim, aquela coisa do empreendedor, né? E aquilo eu não fui pensando naquilo, não sabia como ia ser a conversa, né? Na hora eu tive esse insight, né? Essa maluquice, coisa de chegar e dizer, ó, não, eu ponho 10 carros onde cabe 20. Sim. Eu ponho 20 carros onde cabe 10. Né? E até hoje é assim. Esse conceito é o mesmo, né? A gente não toma espaço do estacionamento. Não, total. Eu, assim, por várias vezes, nem vou lavar meu carro hoje. Eu chegava, não tinha vaga, você. Você usa como valet, entendeu? É isso você. aí. Você usa como estacionamento manobrista. E aí, uma dúvida minha, né? Eu vivo da internet, nasci numa geração já muito internet e tal, e vivo hoje de rede social. E a Drywash surgiu quando nem se falava de rede social. Imagina, não se falava mal de internet, Sim. né? E ela acompanhou todo esse crescimento da internet e tal. E hoje ela tá nas redes sociais, pra quem não acompanha. Arroba aqui embaixo, arroba Drywash, tem Insta, tem TikTok. Pode entrar lá que vocês vão ver todos os conteúdos. Como é que foi se adaptar para esse novo mundo da internet? Vamos criar conteúdos, vamos divulgar na internet? Então, Kati, eu te confesso que a gente ainda não acertou a mão nisso, né? Nunca foi muito nosso foco. A gente começou a olhar para isso um pouco mais recente, né? A gente começou a trazer pessoas que nos ajudassem nisso. Então a Malu é um exemplo que está lá começando a criar conteúdos, né? Para poder ter uma certa relevância. A gente é um pouco fraco nisso, para ser muito sincero, né? A gente acabou sempre contando com o movimento do estacionamento em si, né? E nunca olhando muito para trazer cliente de fora. Começamos a fazer isso de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, de uma maneira um pouco mais bem estruturada. Mas ainda a gente está nessa trilha, né? Assim, estamos iniciando a trilha, na verdade, né? A gente nem não posso nem considerar que a gente, mas estamos achando uma trilha aí. E eu em particular como eu acompanhei o início da internet, certo? A internet de escada ainda, BBS e tal. Depois da internet de escada. E acompanhei o início dos telefones celular, né? O telefone móvel. Depois o smartphone. Eu fiquei, assim, chocado com a história do GPT. Assim, por quê? Porque dessas tecnologias que eu vivi, o GPT foi a que me pareceu muito mais evoluída em muito menos tempo do que quando as outras começaram. Entendeu? Então já tem até números dizendo isso hoje, né? 100 milhões de usuários GPT em 3 meses, coisas que Netflix demorou 3 anos, não sei quem, para conseguir esse número de usuários. E como eu acompanhei aquele início da internet, é uma coisa bizarra, né? Não sei se tem vídeo, se tiver é legal assistir lá aquele barulhinho para conectar, tá um troço maluco, você ficar 1 hora para conseguir conectar uma internet. Hoje você olha para aquilo e você fala, nossa, o negócio é tosco, mas não é tosco, né? Pô, o negócio é inteligente no sentido de que se você souber perguntar, né? E todo o desafio está em saber perguntar, e como é que eu vou aprender a perguntar. Esse lance de a gente saber perguntar, tá aqui a condução. O bate-papo é legal, e não é porque eu te conheço desde sempre, mas é porque você leva jeito para deixar um convidado à vontade para falar e saber fazer as perguntas boas e na hora certa. Então, o GPT me parece que é muito isso, né? Você vai ter que fazer com que as pessoas aprendam a perguntar. Então, a gente está numa fase agora, eu imagino, em comunicação, que ela vai passar por alguma disruptura aí próxima, que eu não sei qual é, mas que a gente precisa ficar atento às pequenas evidências. Ela não vai estar nas grandes evidências do meu entendimento, ela vai estar nas pequenas evidências. Sim. Assim como foi os influenciadores mais recentemente, né? Então, pode ver que hoje se sustenta aqueles que têm conteúdo. Tá? Então, eu acho que o mundo caminha para mais conteúdo, para mais inteligência e menos babaquice. Sim, concordo.
Bom, vamos para mais uma perguntinha. Vamos ver o que temos aqui. Perguntaram do que você mais sentia medo quando você começou. Ixi! Uma relação gigantesca. De tudo. De tudo. Eu nunca tive medo de errar. Uhum, Do resto, tive medo de tudo. Entendeu? sim. Então, às vezes que eu errei, quando eu pude, eu me desculpei, né? Para mim, principalmente, porque o mais difícil é você se desculpar, né? Uhum, Ficar se martirizando com aquilo. Procurar errar uma vez só, não errar a mesma coisa 2 vezes. Acho que esse talvez seja o maior segredo de todos eles, né? Na vida como um todo, né? Não só para empreender. E aprender com o erro. Acho que no fim do dia é isso, aprender com o erro. É difícil, então eu vejo, eu tenho 2 filhos adultos e 2 filhos bebês ainda, né? Crianças, né? 3 e 6 anos. É muito difícil para os pais, para mim pelo menos, né? De ver que meu filho vai errar e você não tentar interferir. Mas o certo mesmo era deixar errar, né? É difícil, mas acho que é isso um pouco, para resumir, um resumão é isso. entendi. Bom, agora a gente já vai se encaminhar aí para as perguntinhas finais do nosso podcast, que eu sempre faço as mesmas perguntas para todos os convidados, para depois a gente poder ir vendo o que cada um falou. E uma das perguntas é: o que você falaria para alguém que quer seguir esse caminho que você seguiu? Eu acho que você tem que ter referência, tá? Mas ao mesmo tempo, não pensar só em referência. Tá? Então, vamos lá. Meio uma dictocomia. Como fugiu o termo, mas enfim. Foi. Vocês entenderam o que era. Foi. É assim, tomar cuidado, porque é legal você ter referência, você tem em quem se espelhar, tal, mas só isso também não é legal, porque você não pode perder a sua personalidade e a sua característica. Acho que isso é muito importante, entendeu? Então, aí as pessoas falam assim, mas em quem você se inspirou? Em todo mundo. Eu sou vulnerável, volúvel, entendeu? Eu me inspiro a cada fase da minha vida, Sim. entendeu? Então, hoje, alguém me inspira. Por exemplo, hoje o Elon Musk me inspira. Então, você é louco, o Elon Musk... O cara é controverso, né? Não tem ninguém que acha mais ou menos. Ou ama ou odeia. Tá? Eu tô na fase que eu amo ele. Ok? Mas por que você ama ele? Porque é o seguinte, esse cara tinha vendido uma empresa, tinha colocado 400 milhões de dólares no bolso, e ele foi lá, e quando ele foi soltar o último foguete dele lá, era o último centavo que ele tinha. Quer dizer, esse cara arriscou tudo pelo propósito, pelo objetivo dele. Entendeu? Eu não quero ficar entrando aqui na polêmica de qual que é o propósito, qual é o objetivo dele. Sei lá eu qualquer, nem me interessa muito. Eu só confio que ele ficou tão grande que, quem sabe, ele pode usar todo esse monte de dinheiro que ele tem e esse monte de influência que ele tem para ajudar o planeta a se desenvolver, a melhorar. Então, essa é a minha torcida, tá certo? Não é aposta, é torcida. Eu torço para que aconteça isso. Então, nesse momento, ele é um cara que me inspira. Ele é um cara que me inspira por quê? Porque ele é um cara corajoso. Ele é um cara que não tem medo de errar, entendeu? Então, assim como eu, assim como teu pai, que eu convivi muito tempo junto, próximo, né? Morei com teu pai, né? Não porque a gente foi um casal, tá? Porque a gente dividiu... Apenas amigos, gente. Eu morei emprestado, né, na sua casa por um período enquanto eu não tinha casa, eu tava reformando meu apartamento. Pô, aprendi muito com ele e o que é, de fato, viver ali no fio da navalha, né? Pô, bater na trave, porra, quase eu quebrei, olha. Agora, cada um tem a sua característica. Eu sou um cara mais, assim, mais de longo prazo, entendeu? Tem gente que gosta de desafios e resultados mais de curto prazo. Eu não. As pessoas falam, mas não vai dar tempo. Não sei, eu posso viver 100 anos. Quem sabe eu viva 200, né? Então, acho pouco provável, mas enfim. Vai que... eu não estou preocupado com isso. A finitude é algo que, de fato, está aí para todo mundo. Então, isso é igual para todo mundo. A minha pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 30 anos, talvez, né? Eu já vou estar bem mais 30 anos, estar mais próximo da finitude. Então, eu faço as coisas porque 30 anos é pouco, mas é muito. Então, eu estou curtindo o que eu faço. O que vale é a jornada, o que vale são os meus objetivos de longo, médio e curto prazo.
viver o Sim. presente, que eu tô tentando aprender, né? Cada vez mais viver o presente, é difícil. É difícil, O empreendedor tem essa dificuldade de viver o difícil presente, mesmo. então eu tô nessa jornada hoje. É isso. E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir aqui no podcast. E, Ou alguém, pode ser um ou dois. primeiro que o nome é incrível, né? Podcast, né? Podcast, Nossa, gostou do nome? sensacional. Eu adoro o nome, assim. Eu sou Quando um cara... eu postei, eu tenho um amigo que falou, gente, que trocadilho necessário. Eu Não, falei, necessário, mas incrível, maravilhoso. Parabéns, assim, muito legal Obrigada. mesmo. Eu vou sugerir uma pessoa que eu comecei um curso com ele hoje, de filosofia estoica, tá? Me Diferente. comprometo contigo de conectá-los, né? Obrigada. E ele é um cara incrível. Eu conheço ele há algum tempo, mas eu de fato comecei a ter contato com ele há muito menos tempo, que chama Léo Simão. A história de vida do cara é extraordinária, um negócio assim muito, muito, muito fora da caixa. E ele, cara, virou hoje, eu acho, né? Eu tive contato com essa filosofia agora, Uhum. super recente, um amigo em comum nos conectou. Mas acho que na filosofia estoica, certamente, ele é o cara, hoje, no Brasil, certamente, a maior autoridade. Bacana. E, quem sabe, mundial. Então, fica aqui o compromisso, chama Léo Simão, Arrasou. e eu te conecto com ele, Arrasou, muito obrigada. tá bom? E aí, outra coisa que eu vou te pedir é também uma coisa super diferente. Eu não conto pros convidados antes, E, mas fica tranquilo. Alguns podcasts, eles têm sempre uma coisa em comum para todo convidado participar. Tem uns que fazem dancinha no TikTok, outros fazem... Calma, não vou fazer você fazer dancinha, fique em paz, tá tudo certo. O nosso podcast, eu vivo muito de música. A música me motiva, a música me inspira, a música me concentra. A música faz muito parte da minha vida. Então a gente decidiu fazer uma playlist do podcast. E ela vai ser construída como? Com uma indicação de música de cada convidado. então está fácil. E aí a gente vai colocar na playlist. Então E olha, você pode você- indicar sua música. Fica parecendo combinado, tá? Eu não sabia de fato, até suei aqui. Porque Vai que eu tenho que dançar no dançar, TikTok. certamente você não ia conseguir fazer eu dançar em hipótese alguma, que a tua audiência ia despencar. Ou não, né? Eu ia viralizar no TikTok. De repente. Mas, que louco isso, né? Teu pai uma vez me convidou para assistir um show que eu falei, nossa, cara, mas eu vou, vai. Como bom amigo, vou acompanhar. E fui com teu pai, e com as respectivas à época, não lembro quem eram, assistiu Metallica, num Sim. estádio. Cara, pirei. Mas, em particular, virei fã, até meus filhos sabem disso, de Nothing Else Matters. Entendeu? Então, É linda, né? essa é a música assim, que me inspira. Então, é fácil. A resposta mais fácil de responder A do dia. gente foi no show do Metallica ano passado. Ano passado, a gente foi no show do Metallica também. E, nossa, na hora dessa música, lindo. O estádio inteiro com a luzinha do celular ligado. Lindo, lindo, Essa lindo. música, ela me remete a muita coisa legal. Enfim, a uma quebra de paradigma, né? De alguém que, pô, eu vou no show do Metallica, me surpreendeu, virei fã. Mas, enfim, gosto muito. Bom, e agora é o espaço para você divulgar qualquer coisa que você queira. Tem a galera que vem aqui divulgar Instagram, TikTok, ou algum projeto que você esteja aí nesse momento. Ou nada também. Cat, eu queria ir para um lado mais assim. Eu estou bastante encantado. A gente viveu uma fase muito difícil, que foi a pandemia, né? Sim. Eu mesmo vindo para cá, estava conversando com o motorista do aplicativo e o cara perdeu um negócio dele, né? Então ele tinha uma ótica, cara. É muito, muito louco isso, né? E tá trabalhando de segunda a domingo, 15 horas, para voltar a ter a sua ótica. Então, assim, a pegada hoje vamos cuidar da mente, da alma, sabe? Assim, encontrar um caminho, né? Então, na pandemia, a meditação me ajudou demais, né? Pô, mas nunca tinha meditado e eu achava que não ia conseguir meditar nem um segundo, e também estou longe de ser um expert em meditação. Mas eu comecei a acompanhar um cara no Instagram que medita até hoje, todo santo dia, às 6 horas da manhã, e aquilo me ajudou demais, sabe? A se autoconhecer. Uhum. Então,
tem uma frase que vós sois deuses, né? Então Deus tá em cada um. E é muito difícil você interpretar isso. Pô, vós sois deuses, né? E aí, fazendo esse curso com o Léo de filosofia estoica, eu aprendi lá com ele que você se autoconhecendo, você conhece os vários deuses que tá dentro de você, entendeu? Então, esse é o poder que o ser humano tem de se autoconhecer e ser melhor pro próximo. Então, acho que essa é a dica que eu deixo para quem tá vivendo qualquer tipo de momento, tá? Tá no auge, tá dando tudo muito certo, tá tudo maravilhoso, tudo passa. Então, se cuida. Passa, né? Então é isso. Muito obrigada pela sua participação no podcast. Eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Eu tenho um super orgulho da sua história, né? Eu escrevo um roteiro para os convidados, né? Para ter uma base aqui do que falar. Eu falei, esse aqui tá fácil. Essa história eu conheço, né? Já ouvi tanto você me contando, li o livro da Endeavor, onde tem a sua história junto com a história do meu pai. Já assisti algumas palestras suas, já fiz trabalho para a escola, então eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, porque eu tenho realmente muito orgulho dessa história, acho essa história muito legal das pessoas saberem, e muito obrigada mesmo por ter topado participar, eu adorei. Eu que agradeço, Cat, assim, super, mais uma vez, um orgulho de te ver tão bem assim, né? Obrigada. Uma produção tão legal, a tua desenvoltura, mas a honra de estar aqui, poder falar contigo, obrigado mesmo de coração. Muito obrigada. Sucesso pro podcast. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse podcast. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu joinha e me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau!